Vou começar o ensino e a meditação no Evangelho de hoje com uma pergunta: quem é Jesus? Porque muitas pessoas falam de Jesus, vão às instituições chamadas igrejas, outros não vão, se simpatizam por elas. Outros não se simpatizam, mas leem Bíblia ou não leem, mas ouviram falar algum dia, mas nunca sabem quem é Jesus. Outros mencionam, fazem menção de dirigir palavras a ele, em orações, mas não sabem quem é Jesus. Então estou aqui para falar para você hoje, para nós desvendarmos esse mistério de quem é Jesus. Primeiro precisamos entender que na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nas escrituras sagradas que estão contidas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse apresenta um único Deus. Há um Deus só. Desde o Antigo Testamento, isso é chamado de monoteísmo, a crença em um só Deus. E somente Abraão e seus descendentes são o povo judeu, que é o povo judeu, é quem é monoteísta, é quem era monoteísta na sua época, é quem cria no único Deus, em Deus único. Por isso que Moisés, logo mais adiante, escreveu em Êxodo 20, em Deuteronômio 6:4, dizendo: ouve, ó Israel, eu, o Senhor, vosso Deus, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ele é único, não há dois. Quando lemos os apóstolos escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele diz: ao Deus único e sábio, invisível e eterno e imortal, a ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Ao Deus único. Mas no decorrer da história fizeram muitas explicações alegando de que Deus não é único, e se triuno. Que palavra bonita, né? Triuno. Três em um. Trinum. Três, um. Por causa das palavras que aparecem na Bíblia. As palavras Pai, as palavras Filho e a palavra Espírito Santo. Aí não são três, são três seres. Os três comunicam poder igual e são separados, mas eles três, mas Deus não existe sem ser um deles. Deus é um com eles três, ou seja, triuno, três em um. Mas é isto que a Escritura ensina. Em Deuteronômio 6:4 está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus se apresenta como único para todo o seu povo. E as nações eram quem tinham vários deuses, mais de um Deus, o Deus Sol, o Deus Lua, Deus das estrelas, Deus dos astros. Os astros eram deuses nas águas, Deus que dominava o fogo. Eles tinham deuses Baal, Nimrod, Tamuz, tinham vários deuses. Semíramis. Mas será que Deus pode ser mais de um? Em Gálatas 2:20 entendemos que Deus é um. Está escrito: mas Deus é um. Eu estou falando tudo isso é para que cheguemos ao entendimento de quem é Jesus Cristo. Porque não haverá salvação para aquele que não crê em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, como diz as Escrituras. Em João 7:37, ele diz a seguir: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O problema é que muitas pessoas estão crendo em Jesus, mas é um Jesus que não é conforme diz as Escrituras.
É um Jesus que não é segundo as Escrituras. É conforme a mentalidade delas, ou a mentalidade da ideia, a idealização que deram, que formaram na mente dela religiosa. E que, infelizmente, na maior parte é advinda do paganismo. É toda advinda do paganismo. Em João 14, Jesus disse o seguinte: Filipe disse, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, pois tu, mostra-nos o Pai? Então, para Jesus, o Pai não era outro. Ele era o Pai, mas alguém diz, mas ele era filho de Deus. Sim, isso é um título que ele recebeu. É preciso entender que quando ele nasceu, ele foi gerado em Maria como homem. Deus se fez filho. Ele foi gerado como filho, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nos foi dado. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Olha aí, o nome desse menino e desse filho. Conselheiro, Deus forte. Ele é Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. Daí começamos a entender já quem é Jesus. Que Jesus é esse Deus. Ele é esse Deus único. Ele é um só. É o mesmo Deus que é Espírito, como em João 4,24 ele diz, Deus é Espírito. Ele enche os céus e a terra é onipresente. Não existe negócio de se Jesus é Deus, ele veio para a terra e o céu ficou vazio. Ué, ele não é mais onipresente, não? Ele não está mais em todo lugar, não? Em Jeremias 23:24 está escrito, acaso não encho eu os céus e a terra? Porventura não encho eu os céus e a terra? Ele enche o universo, por isso que Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, você falaria com Cristo, acreditando que Ele está enchendo os céus e a terra com sua onipresença. Ele é o Pai. É preciso entender que Jesus é o Pai. Em João 1, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Não são dois deuses, não pode existir dois deuses, um Deus com outro Deus, como muitos querem dizer, os que creem em triuno, em trindade. Não, é um Deus só, é Deus, o Verbo estava com Deus. A palavra verbo quer dizer palavra, o que saía da boca, a ação, era Deus em ação. No princípio era Deus em ação. Deus em ação estava com Deus. E Deus em ação, que é o Verbo, era Deus. E Deus em ação era Deus. No versículo 14 diz, e o Verbo, e Deus em ação, se fez carne. A palavra, a voz, a ação, que diz haja, ele dizia no princípio, haja luz e houve luz. Ali ele já era Deus, sempre existiu. É tanto que a gente entende que Deus não existe apenas. Mas Deus, ele é. Em João 8:58, Jesus disse, em verdade vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu existo. Ele disse eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Esse é o nome que Deus apresenta na sarça ardente. Pense nisso, entenda isso, amigo. Que entendamos isso de uma vez por todas. É o nome que Deus deu na sarça ardente para Moisés. Eu sou. Que nome eu direi ao filho de Israel quando ele perguntou? De que apresentou-se amigo no fogo. Dirás, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o nosso Deus. Judas 4 diz que homens foram determinados para a condenação, convertem em libertinagem a graça do nosso Deus e negam a Deus, o nosso único soberano e Senhor nosso.
e Senhor Jesus Cristo. E negam a Deus, o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, é soberano. Ele é que é negado pelos que são libertinos. Pelos que não querem crer na graça de Deus. Mas Deus é um, isto é maravilhoso. Isto é que a fé é uma só fé. É pela graça sois salvo por meio da fé. Porque veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Crer no nome dele, o nome representa a pessoa. É crer que ele é a pessoa de Deus. Recebê-lo como aquele que ele é, que é Deus. É crer nele. Crer nele é isso, né? Receber ele é crer que ele é o próprio Deus, crer em quem ele é, que ele é o próprio Deus. Daí vemos que Jesus é o próprio Deus encarnado. Há muitos falam, mas ele ia para o deserto orar, ele falava com quem então? Com quem é que ele falava? Não era com um Deus Pai lá no trono, lá no céu sentado? Não, amigo, para com essa bobagem. Isso é coisa infantil, de criança, de pré, de jardim ainda da infância. Jesus falava consigo mesmo, porque se ele é Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, ele falava consigo mesmo, confiando no Todo-Poderoso que é ele, confiando em seu poder onipotente, de livrá-lo como homem de seus problemas e de guiá-lo como homem de seus problemas. Mas ele era o homem Deus, 100% Deus e 100% homem. Deus pode mudar a sua forma, mas não pode nunca deixar de ser Deus. Como diz em Filipenses capítulo 2, temos, pois, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na figura dos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, ou seja, ele se exaltou, porque ele que é Deus. Ele se ressuscitou. Quando fala o Pai ressuscitou a Jesus, está falando que há um só Deus, o Pai, e que esse Jesus é o Pai. Então quem ressuscitou a Jesus é ele. Ele disse, eu tenho o poder, eu dou a minha vida e tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta a esse mandato recebido de meu Pai. Quando ele fala meu Pai, ele está falando como filho, ele está falando na humildade, humildemente como filho, mas não é negando que ele é o Pai. É que ele fala como filho às vezes na escritura, e às vezes ele fala como pai, como ele disse antes que Abraão existisse. Eu sou. E os judeus entenderam tanto isso que ele reivindicou para si a divindade única de Israel, o Deus único, ouve Israel, Deus, nosso Deus é um só, que pegaram pedras para apedrejá-lo como se ele estivesse blasfemando, cometido uma grande blasfêmia, sendo homem, se fazendo Deus, se declarando Deus. Esta é a fé. O Espírito Santo Consolador, você fala, não, ele está lá no céu e mandou outro que for Consolador. Não, o Consolador é ele mesmo, ele falou, enviarei outro Consolador, ele quer dizer outra maneira de consolar que seria espiritual. Não mais dependeria de um corpo físico dele ambulante, andando para lá e para cá de rua em rua, para estar conosco. Mas ele estaria em nós, naquele que crê em Jesus, que crê que ele é Deus, crê que ele é Deus o Todo-Poderoso. Há um só Todo-Poderoso, não pode existir dois Todo-Poderosos, nem três Todo-Poderosos, muito menos ainda. Então, podemos ver o seguinte, ele disse, eu rogarei ao Pai, ou seja, eu na cruz serei o sacrifício para mim, apresentado a mim, que é Deus, sou Deus, para que seja dado a vocês outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava ali com eles? Os discípulos, Jesus.
habitava com os discípulos fisicamente. Mas ele disse, estará em vós, agora ele estaria espiritualmente em nós. Logo a seguir ele diz, não vos deixarei órfãos. Não se preocupe, eu sou consolador. Eu virei como consolador para vocês, como espírito. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Voltarei para vós. É isso que devemos crer. Que Jesus é Deus. E que Ele ressuscitou. E que Ele já nos ressuscitou espiritualmente. E nos ressuscitará no último dia. Porque fomos ressuscitados juntamente com Cristo. De acordo com Efésios capítulo 2. Temos vida. Ele nos deu vida. Estando nós mortos em delitos e pecado. Temos vida espiritual. E agora nós seremos ressuscitados fisicamente na sua vinda, quando ele reaparecer, para que todos os seus justos, seus escolhidos o vejam. E ele dê a condenação da morte eterna aos ímpios que estiverem vivos durante a sua volta. Assim vamos ver, Jesus é o próprio Deus. Quando ele falava, orava, ele falava consigo mesmo, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o próprio Deus. Ele não poderia falar com outro Todo-Poderoso. Ele falava consigo mesmo, porque ele é o Todo-Poderoso, o próprio Deus. E assim Deus estava, ele podia dizer, Deus está sempre comigo, porque ele andava sempre no amor, amando ao Pai, amando ao próximo, e deu a vida por amor. Ele disse em João 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo de seus amigos. Medite nessas palavras.